Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o primeiro domingo após o domingo, o final de semana de Pentecostes, é sempre a solenidade da Santíssima Trindade. A igreja, como mãe e como mestra e pedagoga, vai montando o ano da liturgia de um modo que a gente possa celebrar e conhecer os mistérios da nossa fé e da realidade mesma de Deus. Então, nós celebramos Jesus Cristo no seu mistério pascal, na sua ressurreição. Celebramos a vinda do Espírito Santo, que é a promessa do ressuscitado. E celebramos hoje, então, aquilo que Deus é, a Trindade. Após termos celebrado o Espírito Santo, nós agora podemos celebrar, nessa única liturgia, dar a Deus o louvor àquilo que Deus é. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O nosso Deus, ele é uno e trino. E esse é o mistério da nossa fé. Quando a gente diz a palavra mistério, a gente não está dizendo algo do qual eu não posso saber nada. Ah, isso é mistério, não dá para saber. Não, os mistérios de Deus nós podemos saber bastante coisa sobre ele. Então, dizer que Deus é um mistério não quer dizer que a gente não pode saber nada sobre Deus e que então qualquer discurso sobre Deus está valendo, uma vez que Deus é mistério e ninguém sabe nada disso. Não, não é isso. Dizer que Deus é mistério é dizer que Ele se revela, Ele se dá a nós e que nós o conhecemos à medida em que Ele fala conosco e à medida em que nós somos capazes de aumentar a nossa inteligência, dilatar a nossa fé e a nossa compreensão, mas nós nunca vamos saber tudo disso, até porque nós não precisamos saber tudo, até porque com o pouquinho que a gente sabe, a gente não está fazendo nada. Eu tenho no meu coração que Deus não gosta de desperdício. Nosso Deus, ele é abundante, mas ele não desperdiça. Tem diferença entre você ser abundante e você ser desperdiçador, né? Nosso Deus, ele é abundante, mas ele não é um Deus de desperdício. À medida em que a gente anda de verdade com Deus, no temor do Senhor, ele vai nos dando um conhecimento sobre ele, e um conhecimento saboroso sobre ele, abundante. A gente experimentou isso já na nossa própria vida. Talvez a gente sabia muito pouco de Deus, hoje sabe muito mais. Talvez a nossa vida cristã era bem medíocre, bem pequenininha, hoje ela é muito melhor, louvado seja Deus por isso. Então a gente vai progredindo, a gente vai sabendo mais. Santo Agostinho, por exemplo, e daqui a pouco o padre vai dar um exemplo sobre ele. Santo Agostinho, é óbvio que ele, ao longo da vida dele, foi conhecendo mais e mais sobre Deus, não só no sentido intelectual, mas no sentido de uma experiência com o caráter e o coração de Deus. Mas Deus não é um Deus de desperdício. E muitos de nós, meus irmãos, não sabemos mais sobre Deus, e nem vamos saber mais sobre Deus, porque seria um desperdício Deus derramar mais dele sobre nós. Porque com o pouquinho que a gente sabe dos mistérios da fé, qual uso e qual fruto a gente está dando disso? Então,
acredito que todos nós aqui conhecemos o suficiente do mistério, por exemplo, que é o sacramento do batismo e aquilo que o batismo nos dá. O que a gente está fazendo com isso? Acredito que todos nós aqui conhecemos e conhecemos o suficiente do mistério do sacramento da Eucaristia. O que a gente está fazendo com isso? Acredito que todos nós aqui conhecemos suficientemente as verdades sobre a Virgem Maria, São José. O que a gente está fazendo com isso? Acredito que todos nós conhecemos o suficiente a respeito do mistério que é a igreja, a comunidade cristã que se reúne, a casa de Deus e nós quando estamos juntos. O que a gente está fazendo com isso? Portanto, Deus é mistério. A gente pode progredir no mistério, mas Deus não é um Deus de desperdício. Deus não é um Deus para ficar satisfazendo as nossas curiosidades. Se a gente não frutifica no que tem, não precisa ter mais. Mas aquilo que temos de Deus é para que algo seja verdadeiramente frutificado na nossa vida. Então vamos lá, dizer que Deus é mistério não é dizer que Deus é inacessível, que não tem como saber dele nada, e vai saber quem é que está certo, se é Jesus ou o Buda. Nada disso, resposta errada. Deus se revelou ao ser humano. E em Jesus Cristo nós temos a plenitude do saber de Deus, um saber que é mistério. Foi Jesus quem ensinou, foi Jesus quem revelou as três pessoas da Santíssima Trindade, quando ele falava de Deus como Pai e do Pai do céu como Deus. Quando ele falava do Espírito Santo como Deus. E quando ele falou dele mesmo como Deus. E a fé, então, o saber, a certeza e o conhecer, de que nós cremos num único Deus, só existe um Deus. E de que esse Deus é três pessoas, mas não é três deuses. É uma única pessoa divina, eterna, que nas suas relações entre si são três pessoas distintas, não misturadas, únicas, que se revela a nós. Nós temos essa fé desde o início da igreja. Nós ouvimos aqui a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. A carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos. Nós estamos aqui talvez na década de 50. Nem os evangelhos tinham sido escritos ainda. A grande maioria dos apóstolos está vivo. E Paulo terminou então a carta aos Coríntios. A gente ouviu aqui a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 11 a 13. E ele terminou assim a carta dele aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, estejam com todos vós. A gente escuta isso em toda a missa, não é assim? Então olha o que Paulo está dizendo, o apóstolo. Num dos primeiros escritos do Novo Testamento. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está professando aqui Jesus Cristo como Deus e como Senhor de todos nós. Não como um personagem da história muito santo que nos deu um exemplo bonito de vida. Não, ele está dizendo que Jesus tem uma graça que salva, que resgata a alma humana para a eternidade. Ele está dizendo do amor de Deus Pai, portanto, não é de Jesus que ele está falando agora. Ele está falando de um amor que quem derrama e dá é Deus Pai. E aí ele diz, a comunhão do Espírito Santo. A comunhão, o Espírito Santo é que nos une ao Pai e ao Filho. Mas o Espírito Santo não é o Pai nem é o Filho. Já é outra pessoa. A comunhão, os dons, do Espírito Santo estejam com todos vocês. Portanto, os cristãos desde sempre sabem um mistério. Existe Deus Pai, existe Deus Filho, existe Deus Espírito Santo. E eles são um só, sendo três. Nenhum deles nasceu primeiro, começou primeiro. Os três são um. Os cristãos sempre souberam isso. E a gente é capaz de conhecer bastante coisa sobre isso. Mas nunca somos capazes de conhecer tudo isso. E aí eu estava dizendo no início da homilia. Também não precisa saber tudo isso. Primeiro, porque às vezes a gente sabe um pouco e não dá fruto nenhum com isso.
O saber sem fruto, o saber sem louvor, o saber sem reverência, não faz diferença. Mas também porque no pouco que a gente sabe, ou no mais ou menos que a gente sabe, ou no muito que é possível saber, também é verdade, meus irmãos, que é possível com isso dar muitos e muitos frutos. Por isso que Deus não se revela por inteiro. Até porque a nossa cabeça não é capaz de abarcar. Nós, seres humanos, nós criaturas, a gente foi criado dentro, vamos colocar assim, de categorias filosóficas e ontológicas que Deus não tem nele. Espaço, tempo. Deus é outra coisa. Mas nos criou por amor, se relaciona conosco, nos quer para si, se dá a nós e nos permite saber bastante coisa sobre Ele. Que dentro de tudo aquilo que Deus é, esse bastante é pouquinho, mas esse pouquinho, se frutificar, dá muito fruto, dá frutos imensos de santidade para nós mesmos e em favor do reino de Deus. Então, é um saber, a gente sabe que existe um Deus Pai que tudo criou. A gente sabe, porque foi se revelando e se dando a nós, que existe um Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que não é o Deus Pai, é outro que andou no meio de nós, quis ser gente como a gente, para nos resgatar, para nos salvar. A gente sabe isso. E a gente sabe que existe o Deus Espírito Santo. E é quando a gente experimenta e conhece o Deus Espírito Santo, que no fundo a gente conhece mais e ama, sobretudo deseja o Deus Pai e o Deus Filho. Por isso que Paulo falou, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Porque é o Espírito Santo que acende a nossa fé. É o Espírito Santo que nos dá Deus, né? E aí Jesus no Evangelho falou de duas pessoas da divindade, da Santíssima Trindade. Dele mesmo enquanto Filho e de Deus enquanto Pai. João 3,16. Esse é um texto que a gente tinha que saber de cor. De fato, Deus amou tanto o mundo, Deus Pai amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Então tem duas pessoas na história, um pai e um filho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus criou o mundo, amou o mundo e nos deu alguém divino como Ele, o Filho, para que não morra todo aquele que nele crer. Ora, se você crê em mim, você tem vida eterna? Não. Se você crê em qualquer ser humano, você tem vida eterna? Não. Mas por que crer no nome de Jesus Cristo dá vida eterna? Porque Ele é eterno. Ninguém pode dar aquilo que não tem em si. Se Jesus pode me dar a vida eterna, é porque Ele é eterno. E aí o Evangelho continuou. De fato, Deus não enviou o seu Filho a esse mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Portanto, uma pessoa da Santíssima Trindade tudo criou, Deus Pai. E uma pessoa da Santíssima Trindade tem o poder de salvar e julgar, que é o Filho, para que o mundo seja salvo através dele. E aí vem Jesus como critério da salvação. Quem nele crê, no Filho, Cristo, e é o próprio Jesus dizendo isso a Nicodemos, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Portanto, Jesus é Senhor, Jesus é juiz da história. Daqui a pouquinho a gente vai rezar no creio, que virá para julgar os vivos e os mortos. Portanto, Ele é Deus. E Jesus nos prometeu e nos disse que quando Ele fosse colocado à direita do Pai na sua glória, nos daria o Espírito Santo, o Paráclito, o outro defensor, aquele que nos daria tudo que é dele e do Pai, nos ensinaria toda a verdade e nos levaria para o céu. E nós também conhecemos o Deus Espírito Santo em nossas vidas. Aí nós ouvimos então, como o padre já comentou no início da homilia, essa saudação, né, trinitária que a gente usa na liturgia da igreja, sempre após o sinal da cruz, né, na missa e em todos os sacramentos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo.
que nos une a Deus, que nos doa os dons do Espírito Santo. Mas Deus criou, Jesus salva, amém? E antes de eu continuar, belisca o seu marido, a sua esposa, o seu adolescente, para todo mundo continuar acordado. Vai lá. Isso. Acorda ela, fala assim: oiê, tamo na missa, amor, anjinho meu, cadê o meu velhinho? Cuidou. Irmãos, mas agora um fruto do Espírito Santo. Um fruto do Espírito Santo. Ainda na segunda leitura. São Paulo começou esse trechinho da carta que a igreja selecionou para hoje, dizendo assim: irmãos, alegrai-vos. A alegria é própria da pessoa divina do Espírito Santo. Irmãos, alegrai-vos e trabalhai. Aqui já ficou contraditório, eu acho, para muita gente. Você estava feliz até descobrir que tinha que trabalhar, né? Você tem o espírito de seu Madruga em você? Tem um episódio chave que seu Madruga diz assim: pois fique sabendo, chavinho, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Né, seu Madruga? O Espírito Santo nos dá uma alegria que nos faz trabalhar. Irmãos, alegrai-vos. Trabalhai no quê? No vosso aperfeiçoamento. O Espírito Santo em nós nos dá uma alegria para fazer aquilo que a gente ainda não fez, nos dá uma alegria para fazer aquilo que precisa ser feito em relação ao nosso aperfeiçoamento. E a vida e a igreja nos dá muitas oportunidades para a gente trabalhar no nosso aperfeiçoamento. O exemplo, por exemplo, Quaresma. É um tempo da gente trabalhar, por exemplo, o nosso aperfeiçoamento através das penitências, das mortificações, das orações. E tem gente que alegremente vive uma quaresma de penitência. Tem gente que só de pensar nisso sente vontade de chorar. Ai, meu Deus, precisa dessas coisas. Você acha que Deus quer que a gente fique sem comer carne, chocolate? Que adianta? Não, Deus quer o nosso coração. É aquelas conversas preguiçosas, conhece? Missa, vamos na missa. Tem gente que alegremente toma um banho, né? Se veste. Quantas mulheres têm essa alegria, não é? Fala: filho, filha, vamos tomar um banho, vamos se arrumar para a gente ir na missa hoje? Amor, bem. Aí ela vira para o marido. Fala: vamos, amor, para a missa hoje? É que padre que é hoje? Né? Então, com alegria, tem gente querendo trabalhar. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás, no fundo? Paulo, dá só uma subidinha, porque eu não estou me ouvindo aqui direito. Só um tico para cima, faz favor, filho. Queridos, tem gente que com alegria encara o trabalho do aperfeiçoamento, não é isso? Tem gente que com alegria vai terminando, já que estamos falando de quaresma. Tem gente que com alegria vai chegando no fim da quaresma e fala assim: nossa, já está aí a Semana Santa, que delícia, Semana Santa, aquelas missas, aquelas músicas, aqueles ritos, verdade ou não é? Tem gente que fala: Semana Santa, puta, 3 dias na igreja, de noite, de tarde, de cedo, de noite, nossa Senhora. Vamos em... não vou falar o nome da cidade para não ofender ninguém. Irmãos, com alegria, isso é um dom do Espírito Santo, ó, Deus nos cria, Jesus nos salva, mas esse amor em nós produz um fruto chamado alegria. E é aqui que a porca torce o rabo, e é aqui que a gente não engana Deus, e é aqui que você não engana o Padre, na alegria diante do trabalho do aperfeiçoamento próprio, na alegria diante do trabalho da santificação. Se santificar é um trabalho, a gente precisa se conhecer, se aceitar, não perder a esperança e ir em frente. O Espírito Santo nos dá uma alegria diante do trabalho a ser feito. E o nome dessa alegria, desse trabalho a ser feito, do meu aperfeiçoamento que se chama santidade, anda junto e está contido num negócio que não é muito espiritual não, é bastante humano, chamado caráter.
Fala comigo, caráter. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos defeitos. Todos nós temos limitações. Todos nós, às vezes, temos um pino a menos na cabeça. Seja em relação ao álcool, seja em relação à pornografia, seja em relação à nossa ira ou à nossa melancolia, seja em relação à vida financeira, como administrar e lidar com dinheiro. Aí a gente fala assim, coitado, padre, é que ele é doente. E todos nós temos algumas doenças, às vezes meio que psíquicas até. Mas aí, meus irmãos, a gente não está o tempo todo debaixo do poder dessa doença chamada álcool. A gente não está o tempo todo debaixo dessa doença chamada pornografia e masturbação. A gente não está o tempo todo debaixo dessa doença chamada adultério, droga, jogo, dívida, consumismo. A gente não está o tempo todo debaixo dessa doença chamada ira, eu vou esganar um aqui hoje. Como a gente não está o tempo todo debaixo dessa doença chamada tristeza, desânimo ou preguiça. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Quando eu me sinto e me percebo que agora, nesse instante, nessa noite, nessa semana, essa minha doença chamada álcool, adultério, droga, jogo, consumismo, melancolia ou ira, não está me afetando, porque todos nós temos dias de paz, verdade ou não é? Não tem uns dias que você começa a achar até que você é santo? Tem ou não tem? Tem. Não tem uns dias que você fala, rapaz, rezar esse pouquinho que eu rezo até que dá efeito, eu estou sossegado. Aí o demônio vem rapidinho lembrar para você que é só ilusão, né? Mas vem cá, olha aqui para o padre. Você às vezes passa um dia, 2, 3, uma semana, talvez não mais do que isso, não sei. E você não está sobre os efeitos da sua doença, mas você consegue ver os frutos dela. No olho roxo da mulher que apanhou, no filho que se tranca no quarto e não sai, no cobrador que veio na porta fazer o acerto, é ou não é? Num sentimento de culpa ao ver o esposo ou a esposa sorrindo para você, te elogiando, e você lá dentro com aquela culpa da sem-vergonhice que faz pelas costas. E quem tem o Espírito Santo, então, sente algum ânimo e alguma alegria para trabalhar nessa cura. Porque quem não sente esse desejo ao ver a lágrima do outro, quem não sente esse desejo ao ver os frutos ruins que está fazendo ele mesmo e os outros colherem, não sente vontade e nem aceita o trabalho da santificação, da libertação, da cura, aí não é porque é doente, é porque não tem caráter. Essa é que é a verdade, meu irmão. E o Espírito Santo toca no nosso caráter, mas ao mesmo tempo só toca em quem quer ter caráter. Então, meu irmão, talvez você está aqui, você tem problema com álcool. Talvez você está aqui, você tem problema com adultério, traição. Mas e quando você não está sobre o influxo dessa doença? Quando essa sua doença te solta por 2 dias, 3 dias, e você olha ao seu redor, de onde é que vem essa dureza em aceitar ajuda? De onde é que vem essa dureza em ir se tratar? De onde é que vem essa dureza em ir se confessar? Da falta de caráter, não da doença. Alegrai-vos, meus irmãos, sobre o influxo do Espírito Santo e trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Então, o problema mais grave, seu e meu, não são nem os nossos pecados, é a falta de trabalhar no nosso aperfeiçoamento. Cada um de nós tem seus motivos para ser doido do jeito que é, ruim do jeito que é, inconsequente do jeito que é. Cada um de nós é uma história. Não me julgue, você não conhece a minha história. Verdade, nem você me julgue, você não conhece a minha história. Você também não conhece as minhas razões. Mas nós estamos disponíveis e dispostos a trabalhar no nosso aperfeiçoamento? Não, por quê? Porque diante disso, o que acontece com a gente? Dá uma tristeza, dá uma preguiça, e isso é falta da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Porque Deus Pai já te criou
me criou e nos proveu todas as coisas, até psiquiatra. Porque Deus Filho já nos salvou na cruz, perdoou os nossos pecados e nos deixou acessível os sacramentos. Mas é o Espírito Santo que nos dá uma alegria, um ímpeto de dizer, eu vou começar a ir na missa certinho, eu vou me confessar, eu vou procurar um médico, agora vai, em nome de Jesus. E meu irmão, minha irmã, nenhum de nós é obrigado a acreditar em palavra. A gente tem o direito de só acreditar no que vê. Não adianta você ficar falando que você vai mudar se eu não consigo ver que você está mudando. Não adianta você dizer para mim que você quer parar de beber se eu não te vejo no ara. Não adianta dizer que você está muito arrependido se você não marca uma confissão. Não adianta você dizer que agora você sabe que Deus é tudo, cadê você na missa? Meu irmão, quem acredita em conversa é papagaio. Fala para o seu lado, eu não sou papagaio, eu sou uma águia, eu estou cheio do Espírito Santo. Vai conversar com a minha mão. Então, amados, o Espírito... A homilia não era nada dessa, e hoje eu jurei que ia ser 15 minutos. Meu pai. Só que eu já não sei se é as minhas manias ou se é Deus mesmo. Mas veja, meus queridos, a gente precisa trabalhar nisso. Lembra que eu falei que eu comprei um livro? Pregue mais em menos tempo? Estou quase terminando, pelo menos lendo eu estou. Estou fazendo a minha parte, meu irmão. Eu estou indo atrás. Você pelo menos poderia tentar sentar direito. Um ajuda o outro. O que você acha? Amém? Ai, que bom. Trabalhar, irmãos, no vosso aperfeiçoamento, a santificação. Isso é um fruto, isso é um sintoma, isso é um sinal de que o Espírito Santo está na pessoa. Continua. Encorajai-vos uns aos outros, cultivai a concórdia e vivam em paz uns com os outros. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Meus irmãos, Deus já nos criou e proveu tudo. Jesus já nos salvou, deixou a igreja, os sacramentos e o evangelho. O que o Espírito Santo faz? Nos dá alegria para trabalhar na santificação. O que mais ele faz? Ele nos dá a graça da gente ser uma pessoa encorajadora. Diga comigo, encorajador. Vai. Quem tem o Espírito Santo tem esperança, ele encoraja os outros. Ele não vê problema, ele vê solução. O Espírito Santo e o pessimismo não andam juntos. Encorajai-vos uns aos outros, encorajar o outro. Animar o outro, empurrar o outro. O que mais o Espírito Santo faz? Cultivai a concórdia. Concórdia é união, né? Com a mesma corda. Concordes, 2 corações numa corda. Cultivai a concórdia. E tudo aquilo que possa ajudar a continuar concorde, com uma corda amarrando 2 corações. Ergue a mão para eu ver quem é casado. Você acha que esse dom do Espírito Santo é importante para o seu casamento? Sim ou não? A concórdia. O que você acha? Sim ou não? Mas se não tem o Espírito Santo, não sabe ter palavras nem atitudes de concórdia. Ergue a mão para eu ver quem mora com o pai e a mãe. Ergue a mão, a criançada, os adolescentes. Você mora na casa dos seus pais, sua mãe? Ergue bem alto, não é lepra morar com pai e mãe não, seus cozidos. Ergue a mão, isso. Quem tem o Espírito Santo ajuda na concórdia da casa. Não bota a casa para brigar, não põe pai contra a mãe. A concórdia, ter os corações na mesma corda, isso é um dom. É uma habilidade, vamos dizer assim, de quem tem o Espírito Santo de Deus. E viver em paz. Viver em paz, meu irmão. Agora, para viver em paz, gente, a gente precisa estar no nosso lugar certo. Para viver em paz, a gente precisa estar no nosso papel certo. Viver em paz. Nós estamos num mundo de ponta cabeça. Isso, até a gente fala que é o Padre Mário. Hoje, demora. Acontece. Gente, viver em paz. Viver em paz é um sintoma saudável da presença do Espírito Santo de Deus. Mas para viver em paz, homem, a toalha não é em cima da cama, filho. As mulheres podem falar amém para essa palavra?
Bota para fora, filha, fala amém. Tem que baixar a tampa do vaso, as mulheres podem falar amém. Mas para viver em paz, mulherada, tem que falar menos, um pouco mais baixo e deixar primeiro ele tirar o sapato, tomar um banho e jantar. Os homens podem falar amém. Para viver em paz. Mas se você ama mais a toalha no lugar certo do que você ama o seu marido e a paz, se prepare para a guerra. Mas se você ama mais o teu banho quente, a tua jantinha, e o senhor está gordo, podia nem jantar. Mas se você ama mais os gols da rodada e a tua jantinha, os comentários do craque Neto. Você assiste? Tem gente corajosa. Viu? Mas se você ama mais o teu banho, a tua janta, os gols da rodada do que você ama a tua família, a tua esposa, se prepare para a guerra, feia. Vivei em paz. Meu irmão, para viver em paz, você precisa cumprir com o que é teu. Como é que eu vou viver em paz com quem não cumpre o papel que é dele? E guerra cansa, briga cansa. Ai, padre, meu marido está cada vez mais calado. Ou ele tem outra, tem erro. Ou você é muito difícil de aguentar. Quanto homem, padre, falar para quê? Tudo ela fica brava, tudo ela tem medo, tudo dá insônia, tudo dá enxaqueca. Então eu não falo, eu não conto, só que você vai saber. Muitas amizades não vão ficando assim, distanciadas. Por quê? Porque tem uma ferida ali para ser tocada toda vez. Eu vou ficar colocando o dedo na mesma ferida toda vez. Só que essa é uma falsa paz, né? Mas olha o que a palavra está nos ensinando, gente. Isso é fruto do Espírito. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento, se encorajem uns aos outros, cultivem a concórdia e vivam em paz. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Mas para conseguir a gente corresponder a isso, a gente, por primeiro, experimenta em nós um negócio que o Espírito Santo coloca em nós que é maravilhoso, chamado alegria. Diga comigo, alegria. Melhora a sua cara para falar alegria e falar alegria. Estufa o peito e fala alegria, alegria. Alegria, meu irmão. E com alegria, a alegria é um fruto da esperança que o Espírito Santo dá. Com alegria, a gente começa a trabalhar em assuntos tão difíceis. Por isso que Deus não está no desespero, por isso que Deus não está nessas bobajadas do porquê que eu nasci, porquê que eu não morro. Aí não tem Deus nessas vozes que você escuta dentro da sua cabeça. Porque o Espírito Santo nos dá uma alegria que nos põe para trabalhar em assuntos muito difíceis. Uma alegria que nos coloca para enfrentar situações muito difíceis. Com alegria na alma. Ele diz, e aí Paulo vai terminar, né? Saudai-vos uns aos outros, com a paz de Cristo, beijo santo. Todos os santos vos saúdam. Santos era o jeito que eles chamavam os primeiros cristãos uns aos outros. Os santos de Éfeso, cumprimento os santos de Corinto, né? E a graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva para Deus Pai também. A primeira leitura vai nos falar bonito, irmãos, de Deus nosso Pai, através do seu profeta, né, Moisés, que foi tão importante para a vida do povo. Diz assim, naqueles dias, Moisés, que viveu uns 7 séculos antes de Jesus, portanto ele não conheceu o Deus Filho, nem sabia do Deus Espírito Santo, mas Moisés crê no Deus Uno que se revelou a ele, Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só que Moisés, na linha do tempo, está muito antes do que Jesus terminou de revelar. Mas ele conhece a Deus. Moisés, naqueles dias, olha que linda essa leitura, gente. O poder do Pai do céu. Moisés, naqueles dias, levantou-se quando ainda era noite. Madrugadinha, sei lá, 5 da manhã. Que às vezes é o único tempo bom que você vai ter para rezar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa.
Acordar antes do sol, às vezes é um santo remédio para tudo que você está lutando. Sabia disso? Filho, escuta o padre. Dar a primeira hora do dia para Deus. E aí eu não sei que hora que começa o seu dia. Se a sua hora começa às 6 da manhã, você está lascado. Mas, olha que Jesus fez muito isso e Moisés fez isso. Ele acordou, era ainda de noite, não tinha sol. 5 da manhã? Não sei, 4:30 da manhã? Não sei. Subiu no Monte Sinai, e eu subi o Monte Sinai e digo para você só sobe se for de noite mesmo. Se você olhar aquilo lá de dia, você fala, eu não vou ir nunca. Tem que subir de noite, mas depois que sobe também, dá até vontade de ir de novo. Como o Senhor havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra, e ele vai permanecer diante de Deus, até que desce a nuvem e envolve Moisés. E ali ele vai invocar o Senhor, vai rezar a Deus. Mas, pequeno parênteses aqui, querido. A Bíblia diz muitas vezes que Jesus acordou ainda de madrugada, acordou antes do sol, ainda era noite, quando Jesus se levantou e foi rezar. Meu amado, minha amada, presta atenção no que o Pai está te dizendo. Seja dócil ao Espírito Santo de Deus. Se você for dócil ao Espírito Santo de Deus, você vai ver, existem períodos da sua vida onde Deus vai fazer você sentir uma vontade que vai duelar dentro de você, entre a alegria e a tristeza, de você acordar antes do sol para rezar. Existe um poder espiritual de rezar sem ter sol. Existe mesmo. Jesus orava nas madrugadas. Sabe, fazer essa primícia a Deus. A primeira hora do meu dia é para Deus, antes do sol, no direito do meu sono. Mas seja dócil, talvez Deus já te chamou. Na quaresma chamou quantos? Você veio 1, 2 dias, você não aguenta. E veja, o padre não está fazendo pouco caso aqui da medicina, de nada, nem das suas dores. Não. Mas é um santo remédio quando você escuta a voz de Deus e se dispõe. Oxalá fosse diariamente, como um hábito de vida, mas às vezes por períodos de tempo da sua vida. Às vezes a coisa não acocha para o teu lado, sim ou não? Às vezes não parece que o Satanás esqueceu que tem os outros, só mira em você, sim ou não? Às vezes não está dando tudo errado, é ou não é? Não vai somando as coisas. E aí, meu irmão, minha irmã, filho e filha, escuta o padre. É tentador porque é cômodo se esparramar no sofá e ficar se dopando. E eu não estou falando nem de pornografia. Eu estou falando de bobajada. De ir lá, ficar vendo Palmeiras 4-1 no Corinthians em 1993. O que isso resolve, Padre Mário? Entendeu? É uma tentação quando a vida não está boa, a gente se refugiar em algum anestésico. Tem gente que se refugia no álcool, tem gente que se refugia em substâncias. É preciso rezar, meu irmão. É preciso rezar. E se você depois de um dia difícil, após um dia difícil, dá conta de rezar na última hora do seu dia, amém, assim seja, parabéns, é por aí que você vai, porque esse é você. Mas grosso modo, meu irmão, depois de um banho e de uma janta, ninguém existe mais. Verdade ou não é? Depois que tomou banho, jantou, acabou, filho. Nada. A primeira hora do dia, Moisés acordou, se levantou e não tinha sol ainda. Eu não sei que luta, meu amado, você está vivendo. Eu não sei que perrengue você está passando. Eu não sei que desespero te afeta. Não sei, cada um sabe o que vive, gente. Mas junto com remédio, junto com desabafo, junto com terapia, junto com visitar alguém que você se sente afetivamente acolhido, a sua mãe, que faz 6 meses que você não vê, você fala, se eu fosse lá na mamãe, ficasse uns 3 dias com ela, a gente conversava, eu colocava para fora, amém, vá. Mas a primeira hora do dia antes do sol, ninguém fala amém, ninguém nada, né? Vai morrer doente, não tem. Fala amém, miserável. Moisés, gente, está no deserto,
tendo que conduzir aquele povo que só Jesus na causa, mas Jesus não tinha vindo ainda. E Moisés fazia o que, vez em quando, antes do sol, subiu no Monte Sinai, e aquilo é só para doido mesmo, haja coluna e joelho, mas ele subiu para falar com Deus, para ficar envolto a nuvem, lá no topo do Monte Sinai. O Monte Sinai ele é mais alto que as nuvens, dá para entrar dentro da nuvem. E olha como o ser humano, como a gente é inteiro em tudo que faz. Moisés, para se sentir revestido pela glória de Deus, amém? Protegido por Deus, numa nuvem que foi muito especial e que o abraçou, dentro da qual ele ouviu uma voz. Moisés tem todo um lado humano, que é o quê? O subir, o ir para um lugar escuro. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que na nossa vida a gente precisa ter o nosso lugarzinho de oração. Por isso que é tão importante na nossa vida, a gente ter um lugar da casa onde tem o crucifixo, a imagem, uma vela. Onde é que está o teu quadro de Jesus misericordioso? Onde é que está aquela imagem de São José? Mas não é usar como material decorativo entre cozinha, pia, sala e não sei o que, não. Aquele lugar onde talvez você consiga, antes de todo mundo acordar, ou na correria do dia, entre ir e vir naquele corredor, parar 10 segundos, 30 segundos, fazer o sinal da cruz, um Pai Nosso, uma Ave Maria. O ser humano, você e eu, nós somos sensíveis e simbólicos. Moisés subiu no alto de uma montanha cheia de nuvem para entrar dentro de uma nuvem. Se ele não tivesse subido, Deus mandava a nuvem lá embaixo. Deus é Deus. Mas Moisés é humano. Nós precisamos de símbolos. Nós precisamos de etapas. A gente precisa concretizar as coisas. É igual casamento. Por mais que seja espiritualmente entre vocês verdade que vocês se amam, que vocês se gostam, que vocês estão juntos, se de vez em quando não rolar uma flor, um bombom, um perfume, hein? Cadê as mulheres? É ou não é, Fê? Os homens, se de vez em quando não rolar aquele estrogonofezinho que você gosta, aquela comidinha que você... hein? Se de vez em quando não for aquele perfume mais diferente, hein? Não? Sim ou não? Por quê? Você precisa simbolizar, você precisa pontuar as coisas, verdade ou não é? Você ama seu filho, sim ou não? Mas se você não simbolizar isso no dia das crianças, no aniversário, se não tiver essas coisas, Moisés subiu no alto, meu irmão. Nós precisamos subir no alto. A gente pode rezar em casa? Pode, mas olha a igreja, olha a comunidade. A igreja usa disso, a cor da roupa do padre, missa com incenso, sem incenso, 6 velas, 2 velas. A gente simboliza essas coisas. Mas veja, a primeira leitura então está falando de um Deus poderoso, Criador, Pai de todos nós. E Moisés está ali com as 2 tábuas da lei que Deus tinha dado para ele, os 10 mandamentos. E Deus desceu na nuvem, permaneceu com Moisés e esse invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor Deus passava diante dele, Moisés começou a gritar. Posso gritar, gente? Eu tiro o microfone, tá? Tenta não assustar. Moisés então começou a gritar lá no alto do Sinai: Senhor, Senhor! Quem é Deus? Senhor. Senhor é dono, patrão. Senhor, Senhor! Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Quem é Deus? Misericordioso. Quem é miserável? Erga a mão para eu não me sentir sozinho. Você não é, mas me ajuda, vai. É muito constrangedor ser o único. Quem é miserável? Erga a mão para eu ver. Então, meus irmãos, a gente tem esperança, amém? Você é miserável igual eu, sim ou não? E Deus é o quê? Misericordioso. Quem aqui merece uns castigos da parte de Deus? Se botar a tua história na ponta do lápis assim, ia ser na chinela de pau. Quem aqui merece apanhar de gato morto, até o gato miar? Ergue a mão também para eu não me sentir sozinho, faz favor, me ajuda. Quem merece castigo? Ergue a mão e fala: eu, Padre. Meus irmãos, louvado seja Deus, Ele é clemente. Clemência. O que é clemente? Não vou dar todo o castigo que você merece, eu vou ser clemente com você. Ele é paciente. Quem aqui é lerdo, igual uma tartaruga, para entender as coisas, aceitar as coisas, mudar as coisas? Quem aqui
até hoje avançou muito pouco em tanta coisa, dai-me paciência. Quem aqui é lerdo como uma tartaruga, para eu não me sentir sozinho de novo? Obrigado pela caridade de vocês hoje, viu, gente? Erga a mão para eu ver. Quem é devagar, quase parando? Meus irmãos, louvado seja Deus, Ele é paciente. Fala comigo, ufa. Rico em bondade e fiel. Quem aqui necessita muito da bondade de Deus, não da justiça, da bondade dele? Erga a mão para eu não me sentir sozinho, gente. Você precisa da bondade de Deus muito mais do que da justiça dele? É, sim ou não? Fala assim comigo, ufa, ele é bom. Fala, filho, ele é bom. Abre a boca, ele é bom. Quem aqui já foi muitas vezes infiel a Deus, ao próximo, à igreja, ao Zé, à Maria? Quem aqui já foi infiel, cheio de infidelidade por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa? Não me deixa sozinho, gente, senão eu fico com vergonha. Quem aqui já experimentou que a infidelidade em si mesmo, erga a mão, já assim ou não? Fala assim comigo, ufa, ele é fiel, ele é fiel, amém? E quem é que relembrou tudo isso à humanidade, fez você e eu saber disso e nos deu acesso a tudo isso? Jesus Cristo. E quem é que acendeu essa chama dentro de você e de mim? Porque eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você sabe e saboreia. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Eu tenho certeza que você sabe e saboreia. Modéstia à parte, eu sei e saboreio. Eu sou o único que sabe e saboreia. Eu tenho mais gente aqui que sabe e saboreia. Diminuiu as mãos levantadas. Eu sei e saboreio. E você? Quem é que sabe e saboreia também? Você sabe e saboreia, sim ou não? E quem é que fez a gente saber? Jesus. E quem fez a gente saborear? O Espírito Santo de Deus. E aí, Moisés, então, curvou-se até o chão, prostrado por terra, disse. Aí ele vai fazer uma prece. Senhor. Ele não está fazendo essa prece para Jesus, nem para o Espírito Santo. Ele não conhece Jesus nem o Espírito Santo. Ele está 7 séculos antes de Jesus. Ele diz, Senhor, se é verdade que eu gozo do teu favor, da tua amizade, que você é meu amigo, porque você apareceu para mim lá na sarça, me colocou nessa situação, eu te peço. O que ele vai pedir para Deus Pai? Eu te peço, caminha conosco. E embora, Senhor, esse seja um povo de cabeça dura e oca, embora, Senhor, seja um povo de cabeça dura, perdoa as nossas culpas, perdoa os nossos pecados e nos acolhe como propriedade tua. Deus é o quê? Dono, Senhor, amém. Para Deus, louvado seja Deus. Mas quem é nós aqui? Ficou bonito para nós não, Moisés acabou com a gente. Ele chamou nós de cabeça dura, chamou a gente de cabeça dura, na lata. Olha para o céu comigo e fala assim para Moisés, quem você pensa que é, Moisés? O que é fé? E escute Moisés dizendo lá do céu para você, e é mentira? Não, está tudo certo. Moisés chamou nós de cabeça dura, disse que a gente tem culpa e pecado. E é mentira? É mentira, gente? Mas Deus é amor. Por isso Moisés fez uma prece. Mesmo assim, caminha conosco. Deus caminha com a gente. Ninguém está sozinho. O Pai está conosco. E Deus caminhou com Moisés e aquele povo. Deus foi paciente e presente com aquele povo. E o que mais ele pediu?
caminha conosco e nos acolhe como propriedade tua. Alguém já quis te vender um carro velho? Você falou, eu vou comprar isso aí para quê, gente? Sim ou não? Alguém já quis te vender alguma coisa e você não quis comprar e não comprou? Já te aconteceu, sim ou não? Com todo mundo, né? Gente, Moisés quis vender o pior povo que tinha na terra para Deus. Pensa um Fiat 147 pingando óleo. Pensa um terreno que só de aterro vai ficar mais caro que a casa. E na hora que você foi olhar o terreno, de um lado tocava sertanojo bem alto, do outro lado tocava funk, bem alto, aquele murinho embaixo. Já quiser te vender um terreno, você falou, gente, vou construir para quê? É longe, é fora de mão. Moisés ofereceu para Deus o pior carro que tinha, o pior terreno que tinha, e Deus fez o quê? Comprou. Gente, quem somos nós sem Deus? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? E mesmo assim Ele nos comprou em seu Filho Jesus pelo seu sangue derramado e pagou o nosso preço com ouro, com prata, com o sangue do Filho dele. Com o sangue do Filho dele. E nos deu o seu Espírito. Portanto, meus irmãos, a gente caminha sozinho nessa vida? Não. A gente é solto, sem dono nessa vida? Não. O que nos compete então? Aceitar a quem pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Você não pertence a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lu, a Joia, a Fer. Você pertence a Deus. A gente não pode pertencer às maluquices da nossa cabeça, a gente não pode pertencer às feridas do nosso passado, a gente não pode pertencer aos pecados do hoje, ao medo do amanhã, a gente pertence a Cristo Jesus, a Deus. Nós somos comprados em Cristo e Ele nos deu o dom do Espírito Santo, no qual nós clamamos, diz a carta aos Romanos, Abá, ó Pai. Nós conhecemos esse Deus como Pai, e é a esse Deus então que a gente canta hoje, esse trechinho do livro de Daniel que a igreja usa como salmo e que a gente cantou tão gostoso: a vós louvor, honra e glória eternamente. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E agora era hora de terminar a homilia, mas não vou não, porque tem um cara fantástico chamado Santo Agostinho, e infelizmente tem quem às vezes nunca ouviu. Você que já ouviu 1000 vezes, vai ouvir 1001. Amém? Santo Agostinho, um grande homem, que buscou a verdade, buscou a Deus, viveu lá pelos anos 400, no norte da África, num lugar chamado Cartago, filósofo, bagunceiro, baderneiro. Mas Santo Agostinho tinha uma sede pela verdade. Uma mãe, Santa Mônica, rezou por aquela criatura 30 anos. Santo Agostinho entrou então num período da vida dele, aos 30 anos de idade, naquilo que hoje a gente ia chamar de depressão. Fosse hoje, ele tinha que ir num psicólogo, esse psicólogo ia ter que mandar ele no psiquiatra, ele ia ter que tomar remédio. De verdade mesmo, ele escreve isso no livro As Confissões. Santo Agostinho naufragou numa tristeza, num desespero em relação à vida. O que eu estou fazendo aqui? Porque ele dava muita bola fora. Ele fez um filho sem ser casado, ele estava com a vida de ponta cabeça. Mas um dia Santo Agostinho se rendeu a Cristo, sentado lá no quintal da casa dele. Uma vizinha cristã católica tinha as crianças, que fazia lá as catequeses, as coisas, e eles sabiam cantar umas musiquinhas da igreja. E tinha uma musiquinha em relação à palavra, que falava alguma coisa da palavra de Deus, e o refrãozinho, toma e lê, toma e lê. E ele sentado, naufragado em lágrimas, numa dor de alma terrível, que vinha sugando a vida dele há meses. Toma e lê, ele vem em cima de um balcão, de uma mesa, que estava debaixo de uma árvore, uma Bíblia que não era nem dele, porque ele não tinha, mas tinha uma Bíblia lá, e o vento batia, e as folhas faziam assim. Então ele vai lá, pega, limpa os catarros, as lágrimas, tudo que ele estava, e olha aquele livro, e quando desembaça a vista, está lá Paulo na carta aos Romanos: irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo novo se fez, a vida nova no Espírito. E aí Paulo vai dizendo: portanto, a partir de hoje, não mais bebedeiras, orgias, comilanças, blasfêmias, palavrões, superstições e idolatrias. Renunciai à vida velha, o homem velho, revestir. E aí Paulo vai proclamando a vida nova dentro da teologia. E ele começa a ler a carta aos Romanos.
E ali então Santo Agostinho vai se abrindo a Deus. Aí vou encurtar, prometo. Vai ser batizado, vai ser cristão. Aí ele resolve abandonar mesmo o pecado, vai viver como que um monge. Esse filho dele ganha idade, 15, 16 anos, vem com ele o Adeodato. E o Adeodato quer seguir o pai Agostinho até na vida religiosa. Ele funda uma pequena comunidade monástica ali. E Santo Agostinho era um gênio mesmo, de uma inteligência. Ele e São Tomás de Aquino, né, são os dois grandes pensadores da filosofia, da teologia, de tudo isso que a gente conhece como Ocidente. Mas Santo Agostinho encafifou, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é três, é um. Mas se é um, por que é três? Se é três, não podia ser um, tinha que ser três. Não, mas é um. Ele simplesmente sabe tudo isso que a gente sabe, mas o filósofo, o teólogo, ele quer conhecer. E um dia ele vai à praia, lugarzinho bom, né, gente? Até o santo vai. Ai, não chega dezembro. Ele foi à praia. Ele foi à praia, se sentou na praia e começou a meditar no mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho diz assim: sobre a Santíssima Trindade eu sei tudo. Tudo. Claro como a luz do sol. Sei tudo, até que alguém me pergunte. Até que eu preciso dizer, aí... Porque Deus é inefável em tantas coisas, né? Mas ele lá sentadinho, meditando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só ser, uma só unidade, consubstancial Pai, gerado, não criado, Deus de Deus, luz da luz, né? Mas diverso nas processões das pessoas da Santíssima Trindade, aquela coisa toda. Mas aí, quando ele ia elaborar aquilo, fugia dele. Eis que vem um menininho. Esse menininho para relativamente perto dele, faz um buraco na areia lá com uma colherzinha, alguma coisa. Pega um baldinho, um negócio lá da época, sei lá, que era um coco rachado no meio, não sei, um baldinho. Vai lá no mar, enche o baldinho, vem correndo, derrubando a aguinha, o menininho, né? Vai lá, bota, todo sorridente, no buraquinho que ele fez, né? Aí aquela água chega, transborda assim do buraquinho, né? O menininho olha e vai correndo pegar mais água. Quando o menininho volta, o que o buraquinho na praia faz? Chupa toda a água, né? Suga toda a água. Vai lá o menininho, pega o baldinho, volta. Tô derrubando a aguinha. Quando ele chega, já está seco, né? Está meio molhado, mas está seco. Coloca de novo, fica todo feliz, aquela água borbulhando para fora. Ele vira e vai correndo. Quando ele vai correndo, o que o buraquinho faz? Bem pertinho da orelha do Agostinho. Suga a água, ele vai, ele volta, ele vai. Aquilo foi dando um nervoso no santo. Ele não se aguentou, foi até o menininho. E apesar do menininho ser uma gracinha, apesar do menininho estar todo de verde, branquinho, aquela camisetinha do Palmeiras, meiãozinho, tudo coisa linda, mesmo assim o santo perdeu a paciência com ele. Ele falou assim: menininho, garotinho, o que você está fazendo, filho? Você está atrapalhando o tio está tentando meditar umas coisas que criança não entende, está tentando rezar, e você vai e volta com essa água, e derruba a água, põe a água, tira a água, volta a água, e o menino cantava, subiava, né? Quando surge a viver... Eu não consigo. O que você está fazendo? E ele nunca tinha visto o menininho na vida. O menininho olhou para ele e falou: Agostinho. Parece que eu sinto arrepio na coluna que o Agostinho sentiu. Chegou a dar uma coisa ruim. Como é que ele sabe meu nome? O menino era um anjo. Olhou para ele e falou assim: Agostinho, é mais fácil o oceano entrar nesse buraquinho e o buraquinho conter o oceano do que a tua cabeça compreender o mistério da Santíssima Trindade. E nessa hora, caiu o baldinho. Ficou a camisetinha do Palmeiras, gente, pelo chão. Sim, eu estou vendo. E o menino desapareceu, o menino era um anjo. Veja, a gente pode saber muito, nunca vai saber tudo, mas a gente pode saber o suficiente para amar, para conhecer e para querer ir atrás do Pai que criou, do Filho que salvou e do Espírito Santo que santifica. E mais do que isso, meus irmãos, ter a Santíssima Trindade em nós. Nós somos templo de Deus, do Espírito Santo. Nós somos habitação de Deus. Nós somos habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que a gente pode viver isso, então? Como é que a gente pode acolher Deus como amigo? Estando em estado de graça, tendo vida de oração e comungando com mais frequência. Porque, sobretudo, no sacramento da comunhão eucarística,
As três pessoas da Santíssima Trindade se fazem uma em nós. Então, meus amados, busquemos esse Pai que caminha conosco, que nos acolhe, que nos perdoa. Busquemos Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos deu a igreja, a Eucaristia, os sacramentos, né? E nos abramos ao Espírito Santo de Deus, que em nós faz maravilhas, para que a gente possa ser amigo de Deus, para que de nós brote a vós louvor, honra e glória eternamente, para que em nós a gente perceba um fruto, uma alegria de trabalhar na nossa própria santificação e viver em paz uns com os outros, viver em paz com Deus, para que a nossa morte não seja morte, seja Páscoa, porque aquele que nele crê não morrerá jamais, mas terá a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.